Irmãos, graça e paz, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa o Senhor tem feito e vai continuar fazendo, amém? Você está com expectativa em Deus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo que tem como tema engano. E tem sido uma experiência extraordinária esse tempo que nós temos passado aqui, falando sobre esse grande ensino. Eu não sei se você percebeu, mas já foi louvado aqui no início que o inferno não prevaleceu, amém? Satanás achou que havia prevalecido ali quando enganou Eva e Adão ali, quando eles caíram ali na mentira de Satanás, e ele achou que havia prevalecido. Mas o Senhor, Ele é aquele, Jesus, Ele já venceu por nós. Amém? Vamos dar continuidade, e eu quero já lhe convidar a abrir a um texto da palavra do Senhor, a qual o tempo não nos deu na quinta passada, e nós estávamos falando sobre enganos, falsos profetas, e você precisa entender que a mentira, ela gera desobediência. Quando a pessoa cai no engano de Satanás, logo vai vir a desobediência. E eu quero lhe convidar a abrir um texto no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, a partir do versículo 1. Nos trata sobre um homem de Deus, um profeta de Deus, a qual foi levar uma mensagem. E nós aprendemos lições extraordinárias também através desse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Perceba que nós observamos aqui um profeta de Deus. Aqui, nesse texto, não vai relatar, nós não encontramos o nome deste homem, mas de início nos dá a entender que era um profeta, um homem de Deus. Ele leva uma palavra ali
contra o altar do que havia acontecido ali com Jeroboão, devido a diversos acontecimentos e pecados que não agradavam ao Senhor. Então ele vai ali trazer uma profecia e ele diz que iria nascer um homem por nome Josias e queria destruir aquilo ali. Um homem que iria ser fiel à palavra do Senhor. E o interessante disso tudo é que ele deixa um sinal. E este sinal acontece de imediato. Não é um sinal de que iria acontecer um outro dia. Mas o que ele diz ali acontece. A ponto deste rei colocar a mão no altar e a mão ser seca. E ele diz, ora ao Senhor para restituir. E aquele homem, um homem de Deus, ora e acontece também ali um milagre. É restituída a mão daquele homem. Então nós entendemos pelo texto que realmente era um santo homem de Deus. Mas aquele rei, por observar que Deus estava ali, tanto na vida dele, confirmando e vendo aqueles poderes extraordinários acontecer, ele o convida e diz que vai presentear ele e chama ele para sua casa. Mas o texto diz, ele vai responder que havia uma ordem de Deus. Ainda que o rei quisesse dar metade da casa dele, ele não queria. Porque tinha uma ordem de Deus que nem sequer ele poderia nem comer pão, nem beber água e nem sequer voltar pelo mesmo caminho a qual foi para Betel. Então observe que ele recebeu uma ordem e até então ele permaneceu firme. Mas o que vai acontecer aqui é que havia em Betel, no decorrer do texto, no versículo 11 a seguir, o texto diz que havia em Betel um profeta velho. E os filhos desse profeta ouviu tudo o que aconteceu aquilo ali. Ele viu as coisas acontecendo, o que aquele profeta havia dito. E viram também quando o profeta disse que não poderia nem sequer comer ali, nem pão, nem água. E o que acontece é que aqueles filhos desse profeta velho que havia em Betel, vai direto para sua casa e conta para o seu pai o que havia acontecido. Então eles viram aquele homem de Deus retornando por um outro caminho. Ele fez o que Deus havia ordenado para ele fazer. Mas o que acontece aqui é que esse profeta velho que havia em Betel, ele diz, por qual caminho ele foi? Albardai aí um jumento, preparai, porque eu vou atrás dele. Então esse profeta velho vai atrás desse homem. E nos diz o texto a partir do versículo 14. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio ajudar? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comereis pão, nem bebereis água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele disse, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Observe que ele diz para aquele homem que não deveria retornar, ele conta as mesmas palavras que contou para aquele rei. Mas o interessante disso aqui é que esse homem vai dizer, eu também sou profeta como tu. E me veio uma palavra do Senhor dizendo, veja que ele diz, veio um anjo do Senhor e me falou pela palavra do Senhor. E ele cai nesse engano. Mas você vai observar que esse homem era realmente um profeta velho. Porque veio a palavra do Senhor sobre ele. Mas entenda que ele precisou aqui de discernimento nesse momento. E nós podemos trazer isso para os dias de hoje, como nós falamos na quinta-feira passada. O que tem de gente atrás de profecias.
Entenda que nessa época o Espírito Santo não habitava em todas as pessoas. Na antiga aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Então esses profetas aqui, era Deus que levantava esses homens de Deus, para trazer as mensagens. E então no altar do Senhor estava uma bagunça ali, Deus levantou esse homem. E ele profetizou, e sinais aconteceram. Mas Deus havia dado uma ordem: ei, tu vai para aquele lugar, mas não vai beber água, não vai comer pão, nem sequer retornará pelo mesmo lugar. Existem profetas no Antigo Testamento que Deus dá ordem para nem sequer cumprimentar alguém quando ele iria ali. Alguns Deus dava a ordem, diz: tu vai para tal lugar, vai fazer isso e isso, mas nem sequer vai cumprimentar alguém. Então esse homem, ele recebe uma ordem de Deus. Mas vai acontecer o quê? Engano? Mentira? Ele vai cair nessa mentira. Mas o homem era profeta de Deus também. Mas o que nós entendemos com isso aqui, irmãos, e trazemos para os dias de hoje, é que nós devemos ficar com o que Deus diz. Como é que ele cai em um engano desse, se o próprio Deus havia falado com ele? E agora ele vai cair na conversa de alguém que diz que Deus falou com ele? Nós precisamos ficar com o que Deus diz. Por quê? Porque a mentira, o engano vai gerar desobediência. E não foi ao contrário. O que acontece aqui é que esse homem cai nesta mentira. E desobedeceu. Uma vez que Deus disse que ele não poderia fazer aquilo ali, e ele retornou. E quantas pessoas dizem: mas fulana é alguém usado por Deus. Este homem é alguém usado por Deus. Essa mulher é usada por Deus poderosamente. Mas nós precisamos entender o que é que o Espírito Santo está dizendo. Precisamos ter discernimento. Porque uma vez que Deus fala comigo, se alguém vir para falar algo, nós precisamos entender se está de acordo com a palavra, se está de acordo com o que Deus já está falando conosco. Porque todos nós hoje, o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. E pessoas vivem como se não tivesse o Espírito Santo. E vai consultar A e vai consultar B. E hoje em dia, nos dias de hoje da nova aliança, a profecia, ela não vem para outra coisa, senão para confortar, exortar, consolar, para confirmar o que Deus já tem dito. Então nós precisamos ter discernimentos e ficar com o que Deus falou conosco. Se não condiz com o que Deus já falou ou com a palavra, descarta. Esse homem aqui cai no engano. E ele diz: eu sou também homem de Deus, profeta como tu. Deus falou através de um anjo, pela palavra do Senhor, volta. E ele cai em uma dessa. Mas nós precisamos estar atentos. Porque nós podemos também, se não estivermos atentos à palavra do Senhor, a cair no engano. Desde o início, irmãos, sempre é dessa forma. É trazendo um engano para você desobedecer. Satanás, ele engana ali Eva e eles caem, desobedeceram. E com esse homem não foi diferente. No contexto vai dizer que ali, depois que ele comeu o pão, bebeu a água, preparou o jumento e voltou, foi-se um leão e encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho e o jumento estava parado junto a ele. E o leão estava junto ao cadáver. Eis que o homem passaram e viram o corpo. Veja, eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde estava o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta, o que fizeram voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. O próprio homem que fez toda essa mentira e foi buscar, ele diz: esse aí é o corpo do profeta que foi ali rebelde à boca do Senhor. E quantas pessoas não têm caído no engano? Veja que foi um leão aqui. E Pedro, ele vai dizer que Satanás está como um leão rugindo, buscando alguém para que possa tragar.
Então a Bíblia não fala o nome desse homem, mas ele fica conhecido como um rebelde à boca do Senhor. Quantas e quantas pessoas dizem, fulano fazia algo extraordinário e pregava e fazia isso e aquilo. Caíram no engano e estão lá fora. E nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor para que nós não venhamos cair no engano. Veja que na carta aos Gálatas, vamos lá, Gálatas capítulo de número 1, verso 6. Diz assim, Gálatas capítulo 1, verso 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Em outra versão diz, seja amaldiçoado. Assim como vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Paulo está dizendo, mas como tão depressa esse povo, uma vez que receberam a graça de Cristo, estão caindo no engano? A qual vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo? E ele diz, ainda que venha mesmo um anjo do céu vos anuncie outro, ainda que venha um anjo e anuncie, se não condiz com a palavra, descarta. Mas aquele profeta disse, foi um anjo do Senhor pela palavra e anunciou. E o povo, e ele acreditou naquilo ali. Mas nós precisamos ficar com o que está escrito e permanecermos firmes. Você já observou que tem um ditado aí fora que diz que nem tudo que reluz é ouro? Tem gente que se encanta, vê brilhar, vai pela aparência, como a gente já estudou isso aqui, e cai no engano fácil. Tem gente por uma boa lábia, começa toda aquela emoção, e o povo nem sequer quer abrir a Bíblia para ver se realmente condiz com o que está dizendo, e cai no engano. E sempre vai procurar alguém para culpar, não é verdade? Observe que para o verdadeiro cristão não deve haver duas faces de vida. Uma espiritual e outra secular. Tem gente que é dessa forma. Quando se tratando de algo espiritual é de uma forma. No secular é completamente diferente. Mas não, todos os aspectos de nossa vida devem estar relacionados com Cristo. É por isso que vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aquele homem não poderia comer aquilo ali, ele poderia observar, isso aqui não vai agradar ao Senhor. E não é diferente nos dias de hoje, tudo que nós viemos fazer, tem que observar. É para a glória de Deus, realmente? O texto diz que quer comais, quer bebais. Nossas ações devem ser motivadas pelo amor a Deus, de forma que tudo o que façamos seja para a sua glória. Observe que nós precisamos manter isso como um princípio de direção, perguntando a si mesmo, esta ação está glorificando a Deus? Como posso glorificar a Deus através disso? Você quer saber se tomar uma posição e entender se realmente está certo ou não? Comece a observar, será que Cristo iria fazer dessa forma? Será que se fosse Cristo em meu lugar aqui, ele iria agir do jeito que eu estou pensando em agir? Logo nós vamos obter resposta. Logo nós vamos observar se vai glorificar a Deus ou se não vai. Mas muitos agem por impulso e depois vem as consequências. Veja que aqui diz, aquele homem ele foi enganado pelo que os outros dizem, mas Deus já tinha falado com ele próprio. E ele foi pelo que os outros haviam dito. Caiu na besteira
E quantas pessoas têm se iludido por conta disso. Mas nós devemos dar crédito à palavra, dar crédito ao que o Senhor já falou conosco. Perceba que em Mateus capítulo de número 5, vamos lá? Mateus 5, verso 37 diz assim. 5,17. Que é se tratando quando Jesus ensina ali sobre os juramentos. E eu acho algo extraordinário aqui porque diz... 5,37, perdão. Mateus 5,37 diz assim. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Observe que tem pessoas que têm dificuldade de dizer um não, tem dificuldade de dizer um sim. E volta e meia, quando quer arrodear, fazer uma volta para dizer um sim ou um não, já vai acrescentando, não é verdade? E a mentira a gente sabe de quem provém, né? Quem é o pai da mentira? O próprio diabo. E Jesus está ensinando, diz, ei, vocês não precisam jurar por nada não. A palavra de vocês tem que ser o suficiente. E uma vez que esse evangelho chega a nós, que nós somos verdadeiramente nascidos de novo, o que eu digo, a pessoa tem que crer. Eu trabalho com vendas e nas revistas tem os preços das coisas. E às vezes eu não deixo no carro. Mas eu já tive isso comigo. Se eu falo o preço e alguém não acredita, problema, tem que crer no que eu estou dizendo. Na firmeza. E as pessoas dizem, não, muitos até dizem, às vezes eu vou e pego a revista e alguém diz, mas isso é ele que faz. É tão incrédulo, irmão, que diz, a revista é ele mesmo que faz. A revista vem de fábrica, vem o preço do produto e aquela pessoa diz que não. Bate no peito que não é. Então observe que a palavra nossa tem que ser sim, sim ou não, não. Não quer acreditar? Problema, mas tenha firmeza no que você fala. É sim, sim e não, não. Nós temos vivenciado uma época a qual as pessoas iniciam uma conversa e logo depois, some. Não diz sim, não diz não. Principalmente nessa era do WhatsApp. As pessoas mandam uma mensagem, nem vai responder se sim, nem se não. E eu pensando nisso e observando as palavras de Jesus. Se uma pessoa fala com você e não lhe obtém resposta, imagine Deus falando com essa tal pessoa. Se está dando ouvido ao que Deus está falando. Se não dá crédito ao que a pessoa, nós estamos dialogando, inicia uma conversa, imagine um diálogo de oração. Se uma pessoa dessa sabe iniciar uma conversa e terminar com Cristo. Eu comecei a observar e dizer, rapaz, já pensou? Como deve ser o relacionamento de pessoas que não têm palavra? De sim, sim, não, não. Como deve ser o relacionamento com Cristo? Porque a oração a gente começa, mas tem gente que ora e nem deu tempo a ouvir Deus. Porque fala, às vezes nem sequer fala, só pede, né? Me dê e tchau. E por isso não obtém resposta, irmãos. Não obtém respostas. Então nós precisamos entender que o que passa disso é procedência maligna. Aquele homem, ele diz não, mas logo quando é depois ele cai no engano e ele diz sim e retorna para casa daquele profeta e vai comer. Então observe, Jesus disse que eles não precisavam fazer juramento. As palavras deveriam ser o bastante. Uma só palavra. Tenha firmeza nas suas palavras e firmezas no que você crê. Deus não é Deus de duas palavras, irmãos. Como é que Deus fala com ele e depois manda um recado por outra pessoa? Presta atenção, que negócio bagunçado. Já começa bagunçado por aí. Como é que nós temos o Espírito Santo? Deus fala algo comigo e eu tenho clareza de que foi Deus. Vejo sinais acontecer. Aí vem alguém dizer que falou com Deus e veio trazer um negócio para mim. Sem me comunicar. Que Deus é esse? Sem me comunicar? Irmãos, eu tenho vivenciado tempos extraordinários, porque Deus é falando aqui e transmitindo pelos profetas, pelo pastor, as coisas que se eu contasse para ele não ficava tão certo. Então é isso, irmãos, quando nós observamos a palavra, entendemos verdadeiramente o que é certo, nós não vamos cair em engano. Então nós precisamos ter firmeza no que a gente diz e no que a gente crê, se é que crê realmente na palavra.
Veja que Jeremias, vamos lá, Jeremias capítulo 1, versículo 10. Nos diz assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes, para derribardes e para destruirdes e para arruinardes e também para edificares e para plantares. Veja que Jeremias capítulo 1, nós vamos observar o chamado de Deus para Jeremias. E Deus já está dizendo o que é que vai fazer. Olha que eu ponho-te sobre as nações, para arrancardes, derribardes, destruirdes, arruinardes, mas também edificar e para plantar. Deus chamou Jeremias para quê? Para uma posição. Chama Jeremias e diz: se posiciona aqui que eu te chamei para isso. Convoca a uma confrontação direta com o sistema do seu tempo. Deus levantou Jeremias para confrontar ali o povo. E o que é interessante aqui, que nós também não somos diferentes. Nós somos chamados para se posicionar contra o sistema do mundo e seus enganos. Não basta saber o que é certo, a gente aprendeu isso aqui quinta passada, não basta fazer o que é certo, é preciso se posicionar. Se somos verdadeiramente nascidos de novo e cremos no Evangelho de Cristo, somos também responsáveis em arrancar, despedaçar e destruir todo o engano do inferno. Quando Deus levanta Jeremias, era numa época qual o povo se apostataram da fé, viviam na idolatria, no erro, no engano, e Deus diz: ei, estou te colocando entre as nações para despedaçar mesmo, para arrancar, para derribar, mas tu também vai, depois que tu arrancar, que derrubar tudo isso aí, tu vai edificar. Já viu um trator? Quando chega numa terra ruim, que o povo pega e começa a arrancar toco, começa a destruir tudo aquilo ali, para poder depois plantar, edificar. É isso que Deus tem feito. É isso que Ele tem nos levantado, é para isso, para destruir todo o engano do inferno. E Deus nos chamou para uma posição, e logo mais você vai entender sobre essa posição que Deus quer que eu e você venha estar. Porque não pense, irmãos, não pense no nome de Jesus, que Deus nos libertou das trevas para vir sentar numa cadeira e não entender o que está fazendo. Irmãos, infelizmente, muitos ainda não têm entendido. Mas Deus não nos chamou para escolher o dia que vai vir bater ponto aqui. Deus não escolheu, não chamou para vir esquentar a cadeira, não, irmãos. Nos chamou para uma posição. Ele nos colocou, nos alistou para um exército, o exército de Cristo. Quando um soldado se alista para um exército, ele recebe todas as ferramentas, vestimenta, toda uma preparação. Mas não é para ficar no quartel sentadinho. Tem uns que ficam no quartel trabalhando, tem a sua posição. Mas não é para ficar com a cara para cima. Muitos a qualquer momento um chamado vai para guerra, guerrear, vai para alguma diligência. Mas recebeu toda a preparação e a autoridade. Conosco não é diferente. Deus nos alistou, escreveu o nosso nome no livro da vida, alistados para um exército, para uma batalha. Mas o soldado que vai para um exército, ele recebe o salário. Mas pelo que ele faz? Oh, abás! Tem gente que está alistado no exército, buscando isso, buscando aquilo, querendo salário, sem ter feito nada. Eu nunca vi ninguém que não faz nada, a não ser diante de corrupção. Que nem aí fora, que o povo bota em prefeitura, bota não sei o que fantasma, quando vai olhar nem está lá. Nem ponto vai bater. Mas nós somos alistados para um exército, a qual nós recebemos também aqui, e recebemos também lá o nosso galardão. Mas não para ficar parados, para se posicionar. Foi para isso que Deus chamou Jeremias. Veja, na carta aos 2 Coríntios capítulo 10, o que é que Paulo vai dizer? Para você entender, 2 Coríntios 10, capítulo 4. 10, versículo 4, perdão.
Capítulo de número 10 da segunda carta aos Coríntios. Versículo de número 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Deus chamou Jeremias para quê? Para destruir também, destruir o engano que estava acontecendo naquela época ali. Mas Paulo vem dizer, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Tem gente em um exército alistado e vê o povo zombar da palavra e vê o engano no seu rosto e não se posiciona. Cuidado, cuidado, para não ser expulso desse exército. Porque uma vez que você diz que é salvo, que está alistado no exército de Cristo e não se posiciona, vou lhe dizer uma coisa, eu desconfio. Porque quando nós somos alistados, conhecemos verdadeiramente Cristo, nascemos verdadeiramente da água e do Espírito, e se deparar com engano e ficar calado, irmãos, não é isso. Paulo está dizendo que nós somos chamados para destruir todo o conselho, toda a altivez, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Veja que ele diz, o apóstolo Paulo fala de armas espirituais que a igreja tem para destruir fortalezas. E que a maneira de fazer isso é desfazendo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. Nós somos levantados para defender os valores do reino de Deus. O reino de Deus você precisa entender que é contrário ao sistema do mundo. Por que é que Deus levanta Jeremias? Para ir contra todo aquilo ali, aqueles enganos. O caminho do cristão é contrário, é pela contramão, quando muitos dizem. Não é um caminho igual ao do mundo, que vão todo mundo caminhando junto, não. É contrário, é contrário. O reino é ao contrário ao sistema do mundo. E você não pode se conformar com isso aqui. É por isso que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, sejais renovados pela palavra. Porque uma vez que eu sou renovado pela palavra, eu não vou suportar o engano. Nós não devemos sair daí querendo colocar a goela abaixo a verdade. Mas todos aqueles que estão aptos a ouvir, e quando nós estamos observando mentiras na nossa frente, nós temos autoridade para levantar e abrir a boca e dizer, isso está errado. E doa quem doer. Doa quem doer, e você vai entender isso segundo a palavra. Muitos dizem, é o autoritário, é o legalista. E eu estou pouco me lixando do que estão dizendo. Sabe por quê? Porque eu sei por que Deus me tirou do lamaçal do pecado. Eu sei para que foi que Ele me tirou. Não foi para buscar seguidores e status, não. Mas foi para permanecer na verdade e proclamar essa verdade. Foi para isso que Deus nos chamou. Observe que nós somos chamados para enfrentar perseguições também. Vamos lá para Jeremias, capítulo de número 1 novamente, versículo 17. E eu ouvia as pessoas dizer que Deus falava assim que eu me converti. E eu não entendia como era isso. O povo dizia que eu ouvia Deus e eu não sabia. Não tive instrução. Mas em todo o tempo Deus estava falando comigo, irmãos. Mesmo lá fora, em sonhos, as coisas apareciam ali, em sonhos acontecia. Eu sonhava e podia esperar que ia acontecer daquele jeitinho. Muita coisa acontecendo, Deus mostrando, usando as pessoas. Em todo o tempo onde eu chegava, eu ouvia a voz de Deus. E logo depois eu fui entender que era Deus falando em todo o tempo. E todo o tempo Deus está falando. As pessoas aqui não estão dando ouvidos. Jeremias capítulo 1, esse foi a primeira voz que eu ouvi de Deus. Foi quando o Espírito Santo falou comigo. Jeremias 1,17.
Jeremias 1,17 claramente. E eu fui abrir para ver o que era que dizia. E diz assim: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temais na sua presença. Aqui há algo poderoso. Porque quando nós vamos observar, quando Deus diz: cinge os teus lombos, Jeremias, e levanta, porque tudo quanto eu te mandar, tu vai falar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temais na sua presença. Mas o que é cingir os lombos? Você vai ver que em Efésios capítulo de número 6 diz assim. Vamos lá. Carta aos Efésios capítulo de número 6. 6, versículo 14. Nos diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestidos a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Veja que no 14 diz: estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E Deus vem para Jeremias e diz: ei, cinge os teus lombos. E você vai ver que quando Elias vai ali fazer aquele confronto contra os profetas, engano também, e ele diz: vocês estão cocheando em dois pensamentos, vamos ver quem é Deus realmente aqui. E faz ali aquele duelo ali, debaixo de uma instrução de Deus. Mas quando termina aquilo ali, a Bíblia vai nos dizer no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 46. Vamos lá, para você entender o que é cingir os lombos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 46. Veja que diz assim: o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, ponderando a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezabel. Veja que em outra versão diz assim: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe. Você vai ver que esse poder de Deus que veio sobre Elias, que ele cinge os lombos, se prepara e corre, ele chegou primeiro de que Acabe. Então cingir os lombos é o quê? Força para correr. E Deus diz: Jeremias, cinge os teus lombos. Porque o que Deus tem para fazer, irmãos, quando alguém ouve essa mensagem, se prepara. Deus não tem problema com o tempo. Cinge os teus lombos, Jeremias. E foi rápido. E o que Deus está chamando para a gente fazer é isso. Observe que os lombos são a região anatômica onde se concentra a força. Se sofrermos um ferimento nele, não temos forças para levantar e transportar peso. Veja, no sentido figurado, os lombos eram considerados a sede da força. Gênesis 37, vamos lá. Gênesis capítulo 37. Sabe o que é que traz fraqueza muitas vezes? Por povo? O engano, a mentira. Você vai ver aqui que em Gênesis 37 diz assim. 37, versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias.
Os lombos eram cingidos com pano de saco em sinal de luto. Jacó estava sem força. Por quê? Porque os filhos de Jacó venderam José e disse que ele tinha morrido. Foi o quê? Mentira, um engano. Disse que tinha vendido o filho. E ele cinge os lombos em sinal de luto ali, de tristeza, de fraqueza. E se lamentou. Quando alguém está de luto, não tem força. Já observou que é dessa forma? Não tem força para fazer nada, coragem. Foi isso que aconteceu. Mentiram para Jacó. E ele cingiu os lombos. Era o que o povo fazia na época. Mas o lombo, ali, é a sede da força. Observe, nossa fé em Jesus Cristo constitui nossos lombos. Nossa espinha dorsal, que é o eixo central do corpo, responsável para sustentar a nossa posição e permanecer firme. Quando nos revestimos de Jesus e da sua palavra, nós ficamos inabaláveis. Estamos fortes. O eixo para alguém ficar forte, firmes na palavra de Deus. Firmes para prosseguir. É quando nós estamos debaixo da autoridade, da obediência ao Senhor. E cheio da palavra de Deus. Porque aí o eixo, a nossa coluna se trazendo para o sentido espiritual, nós estamos fortes para prosseguir e ninguém vai impedir o nosso caminhar. Satanás, o que ele mais tem feito, irmãos, é trazer mentira e medo para o povo. E tem muita gente paralisada. Alguém que é paralítico não tem força para pegar peso, não pode levantar, não pode caminhar. E o que tem de gente no exército de Cristo, que sabe, que levanta, que pode caminhar, pode andar, tem vista, está saudável. Mas Satanás tem paralisado. Por conta de enganos. Por conta da falta da palavra. Mas quando a verdade chega, a gente está firmado na fé. Os nossos lombos estão cingidos. Preparados para correr. Preparados para correr e para andar. Nossa fé em Jesus Cristo constitui nossos lombos. Observe, a fé em Jesus constitui os lombos, a nossa espinha dorsal, que é o eixo central do corpo, responsável para sustentar a nossa posição. Deus chama Jeremias para uma posição e diz: cinge os teus lombos, Jeremias. Quando nós permanecermos firmes na fé, ninguém impede o nosso andar. Satanás, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Quando a gente está firmado na palavra, muitos estão prostrados porque tem caído no engano e não tem força para se levantar. Mas quando a palavra chega, você precisa se erguer. É quando ele diz ali para Ezequiel: pode porventura esses ossos aí ter vida? E ele diz: Senhor, tu sabe. Ele diz: então abra a tua boca. Abre a tua boca e profetiza. Profetiza para esses ossos. Foi para isso que Deus nos chamou. Para abrir a boca, falar a verdade e profetizar. Quando tiver alguém paralisado, você abrir a boca e repreender todo espírito de engano. E colocar as pessoas na posição correta. Porque a posição de um soldado de Deus não é prostrado. Não é parado. Não é sem fazer nada. No reino. Então observe que Deus chama ele para cingir os seus lombos e para enfrentar perseguição. Veja que do 17 a seguir diz assim, Jeremias 1, o 17. O 17 diz para ele cingir os lombos, mas veja o decorrer, o que é que Deus vai falar para ele. O 18, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia! Deus não levanta ninguém sem que Ele não venha se responsabilizar pela minha e pela tua vida. Ele diz: Jeremias, se levanta contra todo esse povo aí
Que esse povo estão no engano, esse povo estão vivendo do seu jeito, com toda a altivez, achando que são os bons, achando que são melhor, tendo a vida por preciosa. Mas eu vou te levantar, Jeremias, mas tu não se preocupa não, cinge os teus lombos e procede. Cinge os teus lombos e protege, porque eles vão pelejar contra ti. Deus não engana ninguém, ele diz, vão até pelejar contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te levantar, para te dar força, para te livrar. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos a um Deus para viver prostrado, para viver paralisados, para viver uma hora quer, outra hora não quer, indecisos, não. Você precisa ter firmeza no que Deus chamou para você designar nesta terra. Nessa terra, irmãos. Fique com o que Deus diz. Se você olhar o livro de Jeremias, ele passou por muita coisa, por muita perseguição, a ponto de querer parar, mas ele diz, a tua palavra. Aleluia. E tem versão que diz, o Senhor me iludiste com a tua palavra. Não tem como eu ir para outro caminho. Em outras palavras, irmãos, quando chega essa verdade na nossa vida, pode acontecer o que for, mas ninguém te afasta do amor de Cristo. Ninguém te afasta do ministério que Ele chamou para você fazer. Só depende de mim e de você. Permanecer firme no que Ele falou, quando nós ficamos com o que Ele disse. Independente de época que passou, que falou. Eu tô com o que ele disse, acabou. Ninguém pode te deter. Pode passar momentos de dizer, pronto, Jeremias está morto. E eu recebi, vou até preparar uma mensagem que Deus me deu, de Paulo que estava como quase morto. E sabe o que é que os religiosos querem? Nós vamos chegar neles. Dizer, acabou, acabou, já era. Se levantam calúnia, se levanta mentira, se levanta fofoca, o povo diz, aquele ali já era. Mas Paulo estava só quase morto. Mas só subiu no dia que Deus permitiu que ele fosse. E ele foi no dia que ele mesmo sabia. Combati o bom combate. Aleluia. Isso é alguém que permaneceu firme na palavra. Para dizer, eu combati o bom combate. Ele sabia, o bom é estar com Cristo, mas ainda tem algumas coisas para fazer aqui. Deus te chamou para fazer muitas coisas nessa terra. Deus te chamou para as nações mesmo, para avançar, para levantar pessoas, para colocar na posição certa e dizer, pronto. Está cingido? Está preparado? Agora vai! Está preparado, Jeremias? Segue! Foi para isso que Deus chamou. Está entendendo, né, pastor? Foi para isso que Deus nos chamou. Para preparar, colocar na... Tu está prostrado aí por quê? Está paralisado porque levanta-te e segue! Aleluia! Foi para isso que Deus nos chamou. Para estar na posição. E quem está fora, ergue a mão e dizer, vem para cá. Fica aqui pertinho. Aleluia! Vão levantar. Mas Deus diz, sou eu o Senhor contigo para te livrar. Aleluia! Prepare-se. Vai dizer-lhe tudo o que eu te mandar. Irmãos, você pensa que é fácil você pegar a palavra de Deus e falar o que Ele quer? Muitas vezes não é. Porque muitas vezes não amacia o ego. Nós falamos aqui sobre os falsos profetas. Mas nós, como um exército de Cristo, precisamos estar preparados para a perseguição. E você está pensando que perseguição é só lá fora? Não. Tem gente que não vai gostar de você abrir a boca. Sabe quem é o povo que Deus levanta? Jeremias? Sacerdote, o povo do templo. Para se levantar contra aquele povo porque estava vivendo as coisas erradas. E Deus mostra mesmo e faz. E dá estratégia de como vai fazer. Infelizmente, muitos não vêm com a palavra, porque tudo é para a glória de Deus e com amor. A fé opera pelo amor. E as pessoas, às vezes, por não ter instrução da palavra, Deus traz uma revelação profunda. E sabe o que é que a pessoa faz?
pensa que Deus quer matar a pessoa. Mas a profecia às vezes é para exortar. O exortar não é sentar o pau e bater e a pessoa fica quase morta e aí sai, desvia. Tem gente que faz isso, irmãos. Mas é para fortalecer e dizer, olha, Deus falou assim, assim. Vem para a posição. Vem para essa tal posição aqui e prossegue. Mas tem gente que não quer ouvir a verdade. Muitos até vêm com instrução certa, mas por não querer a verdade, sai. E aí vai culpar A, vai culpar B, vai culpar C. E sabe o que é que você tem com isso? Nada! Porque você tem que fazer o que Deus disser. Veja, Gálatas capítulo 1, verso 10, diz assim. Para você entender para que foi que Deus nos chamou. Gálatas capítulo 1, verso 10 diz assim. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homem? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quantas e quantas pessoas têm procurado agradar? Quantas e quantas pessoas não está nem aí para se debruçar a palavra? Procura uma coisa que amacie o ego de alguém e traz, que são os falsos profetas. Porque nós não pregamos o que a gente quer, mas o que Deus quer que a gente venha pregar, dirigidos pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer, por acaso eu estou procurando agradar o homem? Se eu ainda estivesse agradando ao homem, eu nem seria servo de Cristo. Porque a gente não foi chamado para agradar as pessoas. O povo não se agradou de Jesus. E tem gente que quer buscar aprovação. O povo diz, nem Deus agradou, foi o povo que não se agradou dele. Por quê? Porque continha a verdade. É a verdade, é a vida. Por isso que o povo não quis. Então observe, aquele que busca a aprovação humana sempre vai diluir a mensagem e silenciar a verdade. Lembra do coberto? Se o evangelho ainda estiver coberto, imagine para os outros que ainda não ouviram. Tem que descobrir. E não deixar coberto. E o que tem de gente silenciando a verdade de Deus, não é pouco, irmãos. Silenciando a verdade, porque quer a aprovação de A, de B e de C. Não podemos nos colocar diante do erro e silenciar a verdade de Deus. Porque tem pessoas que, mas eu fico com medo do que o povo vai dizer. Então não tem convicção no Deus que serve. Porque uma vez que Deus dá uma instrução para você fazer e você não faz com medo do que os outros vão dizer, então você está firmado nos outros ou em Deus? Tem medo da rejeição? Porque quer a aprovação? Não tenha medo da rejeição não, irmãos. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, tem lugar que nem a Bíblia pode abrir. Ou está com vergonha do evangelho? Porque enquanto tem lugar que nem a Bíblia pode abrir, muitos têm vergonha de alguém dizer, tu é crente? Mas Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, para libertar. Ei, se a gente silenciar a verdade de Deus, como é que os outros vão ouvir? Como ouvirão se não há quem pregue? O reino de Deus não é aqui nessa terra, não. Nós estamos reinando aqui em vida também. Mas entenda que não vai ser no mundo. Nós precisamos estar lutando e combatendo o bom combate. Veja que Mateus capítulo 5 diz assim. Veja o que é que Jesus diz. Estudiosos vão dizer que a constituição do reino é o Sermão do Monte. Mateus 5. Mateus 5, verso 11 e 12 diz assim. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alguém já lhe chamou de falso profeta?
de falso crente? Está preparado para ouvir isso? Ou teu emocional não está preparado ainda para isso? Pois se prepare para ser um bem-aventurado. De alguém dizer isso lá é crente? Oxente, homem de Deus, quando levanta calúnia, mentiras, você está preocupado com o que os outros vão dizer? Pois passe logo dessa etapa. E seja um bem-aventurado, porque tem perseguição sim. Tá pensando que esse evangelho é um evangelho barato, que o povo prega e vem pra cá pra tu ter mudança, pra tu enricar, pra tu fazer isso e aquilo? Mas nesse evangelho tem perseguição também, tem bênçãos de Deus também. Mas existe perseguição se você permanecer firme e fiel à verdade genuína. Mas muitos dizem, eu tenho medo do que os outros vão dizer. Mas aqui diz no 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós estamos aqui para completar a obra de Cristo através do Espírito Santo, guiados por Ele. E muitas vezes tem coisas que não é para agradar a gente, mas nós temos que fazer. Por quê? Porque a nossa vida não pertence mais a nós, mas ao Senhor. Mas por conta da altivez, o amor próprio, as pessoas não estão nem aí. Eu quero agradar a todo mundo. É o amor, é o amor, é o amor. Cuidado só com esse é o amor. E silenciar a verdade de Deus. Depois não reclame quando estiver lá em cima que não recebeu o galardão. Então observe, a igreja não foi chamada para se converter ao sistema de valores desse mundo. Não foi chamada para se converter aos valores desse mundo. Ah não, isso não tem nada não. Vem como está. Venha como você está, mas você não vai permanecer como você está. Você pode vir como está, mas não vai sair do jeito que entrou. Se essa água jorrar e adentrar numa terra fértil, você não vai sair daqui de dentro da forma que entrou. A verdade de Deus é assim. Não existe, não, venha como está, não tem problema, não tem mesmo não, pode vir, a gente não faz acepção, mas a verdade, quando chega, tem libertação, tem transformação, tem mudança de vida, tem abandono de pecado. Muitos dizem, só confessa a Cristo e pronto. E permanece uma vida deliberadamente no pecado. Mas Jesus diz para Nicodemos, é necessário tu nascer de novo, da água e do Espírito. Não basta conhecer o que é certo e o que é errado, tem que nascer de novo. Mas as pessoas estão querendo se adaptar, Satanás está em todo tempo com as mentiras, querendo que o povo venha se adaptar ao engano, mas nós não iremos nos conformar com este mundo. E duas armas, eu já irei finalizar porque o tempo já foi. Mas tem duas armas que Satanás tem usado. Mais duas. Uma delas, o nome é distração. E a outra é religiosidade. E ele junta isso aqui e faz uma salada, uma mistura. E o povo cai no engano. Sabe qual é muitas vezes o problema? É que as pessoas silenciam a verdade. Silenciam a verdade de Deus. Vive uma religiosidade. E o povo se escandaliza e sai. E pensa que todo lugar é igual. Mas não. Onde tem a verdade de Deus é completamente diferente. Armas de Satanás, distração. O que é a distração? É a falta de concentração dos sentidos. Que se passa à volta. Desatenção. Resultado da desatenção é o quê? O erro e engano. Cristo já venceu por nós. Mas a gente tem que estar atentos com a palavra. E Satanás está em busca de quem? De quem está desatento. E traz o engano, o erro. E a religiosidade, você vai ver que aqui é extraordinário. A religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso,
que ao observar os ensinos de Jesus, entendemos que ela pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. Porque, diferente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra arrependimento. Ele busca uma aparência de piedade, mas é vacinado contra o arrependimento. Ele mostra ser o que não é. Mas Jesus, ele vai falar. Lucas capítulo de número 12, versículo 1, para a gente finalizar. E o que mais tem, irmãos, Satanás mais tem feito é distraído o povo de Deus. Distraído. Lucas 12, versículo 1. Ajuntando-se, entrando muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começando a dizer: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus, ele está ensinando para multidões e ele diz: ei, acautelai-vos do fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Veja que os religiosos, os fariseus, não podiam manter a sua atitude escondida para sempre. O egoísmo daqueles homens agiria como o fermento, logo mostraria quem realmente eles eram. Por isso que Jesus diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E esses homens eram os religiosos porque tinham a aparência de piedade, mas só tinham a aparência, não era o que realmente diziam ser. E nós precisamos ter o discernimento para isso. Porque muitas pessoas estão sendo guiadas por esses religiosos que estão em busca de benefícios próprios, que não estão nem aí para a vida de A e de B. E aí as pessoas quando observam, quando esse fermento, quando eles vão observar que aquele fermento vem mostrar quem eles são, sabe o que é que o povo faz? Sai. E sabe qual é as palavras das pessoas que saem quando observam quem era realmente aqueles religiosos, os fariseus? Vai dizer: a igreja não presta. A igreja tem isso e aquilo. Por quê? Porque são os fariseus, os religiosos. E aí diz que todos são iguais. E não! É um engano do inferno. Hoje não é diferente de muitos. Muitos são apenas religiosos hipócritas que tentam passar a imagem que não são. E essas pessoas vão receber o castigo. Vão receber a sua recompensa por conta disso. Mateus capítulo 23, verso 13. Você vai ver que Jesus ele deixa claro. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fecham aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. É isso que ele está dizendo, Jesus. Que eles nem entram por conta da hipocrisia e ainda impedem os outros de entrar. Aí as pessoas caem no engano e saem lá para fora. E aí culpa A, culpa B, culpa C. Mas muitas vezes tem culpa, sabe em quem? Nos dois. Por não meditar na palavra, por ouvir o que eles dizem e não medita na verdade, e aí cai no engano, e aí depois vai procurar culpa A, culpa B e culpa C, irmãos. É por isso que nós precisamos estar firmados na verdade, firmados para não cairmos em enganos, e Deus já nos deu armas poderosas, e na próxima quinta nós vamos falar um pouco sobre essas armas. Vamos falar sobre a mordomia de Cristo. Porque as pessoas têm uma altivez de achar que tudo é seu. De achar que a vida é sua, a vida é minha. Mas tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Na próxima quinta nós vamos falar de coisas extraordinárias. Nós já iremos finalizar. Se fosse para falar o ano todo, dava para a gente falar, porque é muito engano, é muita coisa. Mas nós precisamos estar firmados na palavra. Amém? Louvado seja Deus. Pode vir, pastor.
Isso. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Glória, 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 glória. Que palavra maravilhosa, irmãos. Instruções poderosas para nós. Digno é o Senhor de louvor. Digno é o Senhor de ser adorado, de ser glorificado pela sua palavra, pelas suas instruções, né? Eu sei que aqui hoje foi usado um ministro para trazer a palavra, mas é a palavra dele, amém? É a palavra do Senhor. E eu me maravilho com esse Deus, eu me maravilho com esse Pai que nós temos, que deixou tanta instrução, tanto, para que nós não venhamos, né, a enveredar pelo erro, pelo engano. Hoje eu posso dizer, vai quem quiser. Fica no engano quem quiser. É quem não se atentar, é quem começar, né, a inclinar os seus ouvidos para aquilo que não deve ser. Mas se atentarmos para a palavra do Senhor, não tem como, irmãos, pegar uma palavra como essa, instruções como essa, e ainda deixar ser enganado. Se você considerar guardar essas palavras no seu coração, eu sei que você está seguro. Amém?